O técnico Leonardo Jardim tomou uma decisão e mandou o Alexandro de volta para o Rio de Janeiro e promoveu um jovem lateral da base. Vou trazer essas informações para vocês. Vou falar também sobre o valor de Léo Ortiz estipulado pelo Flamengo. O Flamengo deseja vender o jogador, só que tem uma quantia em que o Flamengo não vende por menos dessa quantia. Eu vou falar para vocês. Vou falar também sobre o comunicado da Conmebol e aguardamos o WO, né? Conmebol. Vamos que vamos, porque é tudo nosso. Vem comigo, Nação Rubro-Negra. Convido você a se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sino das notificações, não são todas, para na hora que eu postar o vídeo, a plataforma do YouTube notificar vocês. Bem, Nação, eu não estou muito bom da garganta, estou aí meio gripado, né? Mas eu vou tentar trazer o vídeo aqui na melhor qualidade, na melhor forma aí, para a voz sair boa e bacana para vocês, beleza? Então vem comigo aí que tem muita notícia. Vamos começar já falando sobre a Conmebol. Isso porque a Conmebol soltou aí um comunicado oficial, tá, sobre o adiamento do jogo de ontem, o cancelamento, né? A direção de competições operacionais da Conmebol informa que, devido à falta de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades competentes para garantir a continuidade do encontro entre Independiente Medellín da Colômbia e Flamengo do Brasil, correspondente à fase de grupos da Libertadores 2026. O jogo foi cancelado. Da mesma forma, e considerado que foram aplicadas todos os procedimentos estabelecidos no manual da Conmebol, de clubes da Conmebol, o caso será encaminhado aos órgãos jurídicos da Confederação Sul-Americana de Futebol para as determinações correspondentes. Todas as informações relacionadas aos fatos ocorridos dentro e fora do estádio serão submetidos à comissão disciplinar da Conmebol. Essa foi a nota oficial da Conmebol aí, sobre o adiamento do jogo, né? E sobre o que vai acontecer, se vai dar mesmo WO, se vai marcar um novo encontro em outro local, né? Então, a Conmebol vem aí se posicionando aí. Ontem à tarde o Vêner Casagrande soltou a informação aí de que a CBF e o Flamengo já foram comunicados sobre a decisão e que vai dar WO. Vamos esperar o anúncio oficial da Conmebol, né? Até porque enquanto a Conmebol não oficializar mesmo de forma oficial, a gente ainda vai ficar nessa expectativa, esperando aí para ver se vai dar o WO, os 3 pontos para o Flamengo e os 3-0 da partida, né? Lembrando que, se acontecer isso, o Flamengo hoje tem a melhor campanha da Libertadores. O Flamengo tem 10 pontos com saldo de 8. O Corinthians tem 10 pontos com saldo de 6. O Rivadavia da Argentina tem 10 pontos, um saldo de 5. E o Rosário Central tem 10 pontos, um saldo de 4. Ou seja, o Flamengo teria a melhor campanha da Libertadores no momento. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre uma venda encaminhada aí para o Flamengo. Isso porque todos já sabem, a novela Rian Roberto está próximo do fim, está próximo dos capítulos finais. Isso porque ontem o Lille ofereceu uma proposta para o Flamengo de 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais na cotação atual. O que acontece é o seguinte, o Shakhtar Donetsk ele enviou a proposta para o Flamengo e nessa proposta o Shakhtar Donetsk ele pagaria 10 milhões de euros, só que sendo 7 fixos para o Flamengo, né? E o Atlético Paranaense deteria aí mais 30%, ou seja, equivalente a 3 milhões de euros pelo atleta. O Flamengo, por sua vez, não aceitou a proposta. O Flamengo quer um percentual a mais, desde que na tarde de ontem o Lille da França oficializou uma proposta para o Flamengo de 10 milhões de euros, pagando 8 milhões fixos, o que o Flamengo quer, e 2 milhões aí para o Atlético Paranaense. Lembrando que o Atlético Paranaense detém 30% dos direitos do jogador. O Flamengo teria que repassar uma fatia. Então os detalhes aí estão incluídos na proposta e o que o Atlético Paranaense vai achar de vantajoso. Então a venda do Rian Roberto está praticamente caminhada por parte do Flamengo e o destino do jogador deve ser a França, deve ser o Lille e não a Ucrânia, onde o Shakhtar Donetsk estava interessado na contratação do jogador. Tá, nação? Então, Rian Roberto é uma jovem promessa do Flamengo. O Flamengo tinha expectativa de lucrar milhões e milhões, não deu certo. Agora o Flamengo vai vender o jogador por 60 milhões de euros, tá? Bom, ainda falando em venda de jogadores,
Vamos falar sobre Léo Ortiz, isso porque ontem eu trouxe a notícia aqui no canal, né? A notícia foi até trazida pelo Flazoeiro e eu apenas repassei aqui no canal para vocês, de que o Flamengo ele não está interessado em vender o Léo Ortiz, mas se chegar uma proposta boa, o Flamengo venderá o jogador. Até porque o Flamengo precisa fazer caixa, né? E o Flamengo está encaminhando a venda do Rian Roberto, poderia ser o Luiz Araújo, o Léo Ortiz também. Então, gente, eis de que gente de dentro do Flamengo confirmam que se chegar uma proposta vantajosa pelo atleta, uma proposta aí na casa dos 100 milhões de reais, o Flamengo irá vender o Léo Ortiz, tá? De 100 milhões a 125 milhões de reais, o Flamengo aceita vender o jogador. No ano passado, o Flamengo recebeu uma proposta aí avaliada em 10 milhões de euros, tá? O Flamengo não quis, recusou a proposta. Então, o jogador, mesmo com 30 anos, o Flamengo vê um potencial de venda aí e lucrativo para o clube carioca. Então, Léo Ortiz, ele está no radar de alguns clubes da Europa e o Flamengo já definiu o preço de 15 a 20 milhões de euros, de 100 milhões a 120 milhões de reais na cotação atual, tá, gente? Bom, vamos falar agora sobre o jogo de Grêmio e Flamengo amanhã, jogo lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Isso porque o técnico Leonardo Jardim, ele tomou uma atitude que pegou todo mundo de surpresa. Para muitos é surpresa, para mim já não é surpresa. Até porque o Alexandro, ele foi cortado do jogo de amanhã contra o Grêmio, porque o Alexandro tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vasco, no domingo passado, pelo Brasileirão. E o técnico Leonardo Jardim resolveu mandar o Alexandre de volta para o Rio de Janeiro, tá? Ele não vai fazer parte da delegação do Flamengo que está em Porto Alegre, treinando no CT do Internacional para o confronto de amanhã contra o Grêmio. E o técnico convocou de última hora aí o lateral esquerdo Johnny, das categorias de base do Flamengo. O Johnny vem jogando muita bola aí. Para quem não sabe, o Johnny é aquele mesmo que fraturou o ombro no jogo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, aquele jogo que o Flamengo terminou com 10 jogadores em campo e sem um lateral esquerdo. Então o Flamengo convocou o Johnny rapidamente para suprir a ausência do Alexandro, né? Então o jogador vai ser ali aquele reserva, né? E o provável time do Flamengo para o jogo de amanhã deve ser Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Ayrton Lucas, volantes Everton Araújo, Jorginho. Aí no meio de campo podemos ter Jorge Carrascal ou Lucas Paquetá, Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo para enfrentar o Grêmio amanhã, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Atenção, gente. Abrir o olho com o Grêmio, tentar a vitória, porque só a vitória importa pra gente aí nessa briga pelo título aí, ponto a ponto com o Palmeiras, beleza? Essas são as informações de hoje. Se você gostou, se inscreve, dá aquela moral pra gente, aciona o sino das notificações para na hora que eu postar o vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês. E eu vou ficando por aqui. Qualquer informação do Mengão, eu volto aí com um vídeo ou uma live ao vivo a qualquer momento. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negro, isso aqui é Flamengo.